Olá! Nova diretriz do ICE aumenta a detenção em massa e elimina audiência de fianças para imigrantes. Agente da patrulha de fronteira é baleado em parque de Nova York. Crise entre Estados Unidos e Brasil. Trump reage com sanções à prisão domiciliar de Bolsonaro. Casal brasileiro é procurado por homicídio e é preso na Flórida. Projeto de lei nos Estados Unidos pode legalizar milhões de imigrantes com mais de 5 anos no país. Confira comigo agora essas e outras notícias no Conecta iCast. Crise entre Estados Unidos e Brasil. Trump reage com sanções à prisão domiciliar de Bolsonaro. Medidas diplomáticas e econômicas endurecem a tensão entre Washington e Brasília, após a justiça brasileira impor restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O cenário político internacional foi abalado nos últimos dias com o aumento das tensões entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. A origem da crise está na prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora enfrenta uma série de acusações relacionadas a supostas tentativas de golpes durante sua gestão. A reação do presidente norte-americano Donald Trump foi imediata. Em uma carta pública, Trump classificou o processo contra Bolsonaro como uma caça às bruxas e denunciou o que chamou de perseguição política promovida pelo judiciário brasileiro. Em suas redes sociais, Trump afirmou estar observando de perto o desenrolar do caso e exigiu o fim imediato das acusações. Como forma de retaliação, o governo Trump revogou os vistos diplomáticos de figuras-chave do sistema judiciário brasileiro, incluindo o ministro Alexandre de Moraes. Além disso, foi anunciada a imposição de novas tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, impactando assim diretamente setores como o agronegócio e a indústria da manufatura. A resposta do presidente Lula veio em tom duro. O líder brasileiro acusou os Estados Unidos de chantagem política e afirmou que o Brasil não aceitará interferências externas em suas instituições democráticas. O Palácio do Planalto também estuda levar o caso à Organização Mundial do Comércio, alegando violação de acordos internacionais. Analistas avaliam que a escalada diplomática pode afetar investimentos de acordos comerciais em andamento, além de isolar ainda mais Bolsonaro do cenário político internacional. O ex-presidente foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica e teve suas redes sociais bloqueadas por decisão judicial. Apesar disso, Trump segue firme em seu apoio. Bolsonaro é um líder patriota injustamente perseguido. O mundo está vendo, declarou ele. A crise entre os dois países ainda está em curso e pode se intensificar com novas ações unilaterais por parte dos Estados Unidos. Enquanto isso, Bolsonaro aguarda o julgamento definitivo e a política brasileira segue em um clima de alta tensão. Tragédia em Bangladesh. Queda de avião militar deixa ao menos 19 mortos em uma escola. Um grave acidente aéreo chocou Bangladesh nesta última segunda-feira. Um avião da Força Aérea caiu diretamente sobre uma escola na capital, Dhaka, deixando pelo menos 19 mortos e mais de 100 feridos, muitos deles em estado crítico. Um jato modelo F-7 de fabricação britânica caiu por volta das 13 horas e 18 minutos, horário local, no campus da Milestone School and College, no bairro de Diabari, região norte da capital. Segundo as autoridades, o piloto da aeronave está entre os mortos. A maioria das vítimas feridas é composta por alunos da instituição
que atende crianças e adolescentes entre 4 e 18 anos. Dos mais de 100 feridos, ao menos 83 foram encaminhados a hospitais da região. O número de mortos pode aumentar nas próximas horas. Testemunhas relatam o horror. Massoud Tariq, um dos professores da escola, descreveu o momento de pânico. Eu estava indo buscar meus filhos quando ouvi uma explosão. Quando olhei para trás, tudo o que vi foi fogo e fumaça. Estudantes e funcionários foram evacuados às pressas. O líder interino do país, Muhammad Yunus, declarou luto oficial e pediu orações especiais por todas as vítimas. Em publicação nas redes sociais, ele declarou: "Este é um momento de dor profunda para toda a nação. Ordenei que todos os hospitais priorizem o atendimento às vítimas com máxima urgência. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades de aviação e defesa do país." Nova diretriz do ICE aumenta a detenção em massa e elimina audiência de fianças para imigrantes. O governo dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, deu um passo drástico na política migratória. A partir de agora, o ICE, órgão de imigração e alfândega, pode prender imigrantes em situação irregular sem a necessidade de audiência de fiança com efeito imediato. A decisão assinada por Todd Lyons, diretor interino do ICE, entra em vigor com base numa lei de 1996, usada agora de forma muito mais agressiva. O que isso muda? Imigrantes que cruzaram a fronteira de forma irregular, mesmo aqueles que vivem há décadas nos Estados Unidos, com família e sem antecedentes criminais, não terão mais direito a uma audiência individual para pedir liberdade enquanto aguardam julgamento. Em vez disso, ficarão detidos até que o Departamento de Segurança Interna decida abrir uma exceção. Atualmente, o ICE já detém mais de 56 mil pessoas acima do limite orçamentário de 41 mil. Com o novo financiamento de 170 bilhões de dólares, esse número pode chegar a 100 mil detentos nos próximos meses. Mais de 45 bilhões de dólares estão destinados somente para a detenção, o que representa quase 10 vezes o orçamento atual da agência. Especialistas em imigração alertam que a medida pode transformar os Estados Unidos em uma nação encarceradora, sem o devido processo legal. Grupos de direitos civis e advogados estão recorrendo à justiça, alegando violação de direitos constitucionais. Essa diretriz vem após Trump sancionar a lei Lake Riley, que determina a detenção obrigatória de imigrantes acusados até mesmo de crimes menores, como furtos em lojas. A nova política representa uma virada drástica na forma como os Estados Unidos tratam imigrantes em situação irregular. A discussão agora não é apenas sobre fronteiras, é sobre direitos, justiça e o futuro de milhares de famílias. Eduardo Bolsonaro diz que não vai renunciar ao mandato de deputado. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, afirmou neste último domingo que não vai abrir mão do seu mandato, mesmo estando fora do Brasil desde março. Ele pediu uma licença de 120 dias e veio morar nos Estados Unidos,
alegando estar sendo perseguido politicamente. Essa licença terminou agora, e se ele não retornar ao país, poderá ser punido por faltar às sessões, inclusive com risco de perder o mandato. Durante uma live nas redes sociais, Eduardo disse que ainda pode continuar como deputado por pelo menos mais 3 meses e garantiu: "Eu não vou fazer nenhum tipo de renúncia." O deputado está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal por ter supostamente atuado junto ao governo dos Estados Unidos para prejudicar ministros do STF e tentar impedir o avanço do processo contra o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022. Eduardo voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes e comentou com ironia que o governo Trump suspendeu os vistos de entrada para ministros do STF. Eduardo também defendeu que seu pai, Jair Bolsonaro, receba anistia, perdão pelos crimes pelos quais está sendo acusado. Disse ainda que está disposto a ir às últimas consequências e que não pretende recuar. Na segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma nova operação da Polícia Federal. Ele teve que colocar tornozeleira eletrônica e está proibido de sair de casa entre 19 e 6 horas da manhã. As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes após a Procuradoria-Geral da República afirmar que Bolsonaro poderia tentar fugir do país. O julgamento do ex-presidente sobre a tentativa de golpe está marcado para setembro no STF. Casal brasileiro procurado por homicídio é preso na Flórida. Um casal brasileiro foi preso nesta última semana na região central da Flórida, nos Estados Unidos, em conexão com um caso grave de homicídio ocorrido no Brasil. A operação foi conduzida pelo Departamento de Polícia Criminal da Flórida, com apoio de autoridades federais e internacionais. De acordo com informações oficiais divulgadas na última quinta-feira, os brasileiros Lafayette Pereira e Mônica de Oliveira foram detidos após investigações apontarem irregularidades em sua situação imigratória e envolvimento em atividades ilegais no território americano. Lafayette Pereira era procurado internacionalmente por homicídio e tinha um alerta vermelho ativo na Interpol, o que permitiu sua localização e prisão imediata pelas autoridades norte-americanas. A esposa, Márcia de Oliveira, também foi detida por operar um negócio ilegal nos Estados Unidos e por violar os termos do visto de não imigrante. O Departamento de Polícia da Flórida classificou ambos como deportáveis, ou seja, pessoas que devem ser removidas do país por não cumprirem as leis de imigração e segurança pública dos Estados Unidos. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o homicídio pelo qual Lafayette Pereira é investigado. As autoridades afirmam que o caso segue em investigação, com possíveis desdobramentos envolvendo o governo brasileiro, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e a Interpol. A prisão do casal destaca a crescente cooperação entre os sistemas judiciais e policiais dos Estados Unidos e do Brasil, especialmente em casos de crimes transnacionais, como homicídios, lavagem de dinheiro e imigração ilegal. Projeto de lei nos Estados Unidos pode legalizar milhões de imigrantes com mais de 5 anos no país.
Um novo projeto de lei apresentado no Congresso americano na última semana pode representar uma das maiores reformas migratórias das últimas décadas. A proposta, batizada de Dignity Act 2025, prevê a concessão de um status legal temporário a imigrantes em situação irregular que vivem pelo menos 5 anos nos Estados Unidos. O texto é resultado de um esforço bipartidário liderado por duas congressistas latinas, Maria Elvira Salazar, republicana da Flórida, e Verônica Escobar, democrata do Texas. Segundo as autoridades, a medida oferece uma alternativa humana e prática ao impasse migratório que se arrasta no país há mais de 40 anos. Como funciona essa proposta? O projeto prevê que imigrantes que chegaram aos Estados Unidos antes de 31 de dezembro de 2020, sem antecedentes criminais graves, poderão se candidatar ao chamado status dignidade. Para isso, será necessário pagar uma taxa de $7.000 em até 7 anos, estar trabalhando ou estudando por no mínimo 4 anos, participar de entrevistas regulares com o Departamento de Segurança Interna, o DHS, manter-se em conformidade com regras de conduta e checagens de antecedentes. Apesar de garantir direito ao trabalho e proteção contra deportação, o status não dará acesso a benefícios federais e não oferece um caminho direto para a cidadania, com exceção dos chamados Dreamers, os imigrantes que chegaram ao país ainda crianças, que poderão solicitar a naturalização. Além da regularização de imigrantes, a Dignity Act prevê investimentos robustos em segurança de fronteira, com ampliação da vigilância tecnológica, contratação de novos agentes e implementação obrigatória do sistema E-Verify para empresas. O texto também propõe reformas no sistema de asilo, permitindo triagens rápidas e a criação de centros humanitários para processar pedidos de entrada com mais eficiência. A proposta surge em meio à intensificação do discurso anti-imigrante do presidente Donald Trump, que promete deportações em massa caso seja reeleito. Maria Elvira Salazar afirmou que o projeto não é uma anistia, mas uma solução de equilíbrio. É hora de parar de jogar esse problema para debaixo do tapete. Estamos oferecendo dignidade para quem trabalha e contribui com os Estados Unidos. Grupos empresariais religiosos, ONGs e líderes comunitários elogiaram a iniciativa como um passo realista e necessário diante da complexidade da crise migratória. Já críticos mais conservadores alertam para o risco de recompensar a permanência irregular no país, enquanto setores progressistas pedem mais garantias de cidadania e direitos sociais. Estima-se que até 11 milhões de imigrantes indocumentados vivam nos Estados Unidos atualmente. Se aprovado, o Dignity Act poderá beneficiar milhões de famílias, trabalhadores e estudantes que hoje vivem sob risco constante de deportação, mas que desempenham papéis essenciais na economia americana, especialmente em setores como agricultura, construção civil, hotelaria e cuidados pessoais. A Dignity Act 2025 ainda precisa ser votada no Congresso. Mesmo sem garantias de aprovação, o projeto já reacende o debate sobre uma reforma migratória abrangente e sustentável nos Estados Unidos. Agente da patrulha de fronteira é baleado em parque de Nova York. Na noite do último sábado, um agente da US Border Patrol, que estava fora de serviço, foi atingido por disparos no Fort Washington Park, em Washington Heights, próximo à ponte George Washington. O crime ocorreu por volta das 23 horas e 51 minutos, quando o agente, de 42 anos, estava sentado como testemunha às margens do rio Hudson. Ele foi ferido no rosto e no braço e permanece internado no Harlem Hospital, mas o seu quadro é estável. Segundo a polícia de Nova York, o atirador, identificado como
Miguel Francisco Moura Nunes, de 21 anos, aproximou-se em companhia de um cúmplice sobre um scooter, sacou uma arma e disparou primeiro. O agente reagiu com seu armamento de serviço, acertando Moura Nunes na virilha e na perna. Ferido, ele fugiu com comparsa, mas acabou buscando atendimento no Lincoln Hospital, no Bronx, onde passou por cirurgia e agora está sob custódia. A investigação apurou que Moura Nunes é imigrante dominicano, entrou ilegalmente nos Estados Unidos pelo Arizona em 2023 e já respondia por violência doméstica. Ele também era procurado por roubo e tentativa de homicídio no Bronx, além de ser alvo de investigação por furto de armas em Massachusetts. As autoridades ainda procuram um cúmplice que o acompanhava no momento do ataque. O prefeito Eric Adams visitou o agente no hospital e criticou a reincidência violenta de Moura Nunes na cidade. Em menos de um ano, ele já está envolvido em crimes graves. Agora a acusação de tentativa de homicídio será adicionada à sua ficha, afirmou Adams. Este episódio se soma a outro ataque recente a agentes da Patrulha de Fronteira. Em 7 de julho, um homem disparou contra um agente em McAllen, no Texas, resultando na morte do atirador e em 3 feridos. Bem, pessoal, por hoje é só. Se você gostou e quer continuar por dentro das principais notícias sobre imigração, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigada por estar comigo até agora. Nos vemos numa próxima edição. Até mais!